Olá a todos, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre legislação do trabalho. No tema de hoje, vamos abordar a hierarquia da legislação trabalhista. Começando pela Constituição Federal. A Constituição Federal é o documento jurídico mais importante de um país. No nosso caso, a nossa Constituição data de 1988. O artigo mais importante para a legislação trabalhista que consta da Constituição Federal é o artigo 7º, que prevê os direitos e garantias do trabalhador. Do ponto de vista jurídico, o que nos interessa é estabelecer que a legislação constitucional ela se sobrepõe sobre todas as demais. Logo abaixo da Constituição Federal, temos a consolidação das leis trabalhistas. Essa legislação específica da proteção do trabalhador, ela data de 1943, foi editada por Getúlio Vargas. A legislação infraconstitucional, no caso a CLT, é o arcabouço jurídico mais importante logo após a Constituição Federal. Nela estão previstos os horários de jornada de trabalho, os direitos e garantias fundamentais do trabalhador. Em seguida, nós temos os acordos coletivos. O que são acordos coletivos? Acordos coletivos são acordos realizados por sindicatos, patronais e sindicatos dos trabalhadores, sendo que nestes sindicatos há as especificações legais. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos duas legislações, que são a Constituição Federal e a CLT, que elas estabelecem o parâmetro legislativo do tratamento do trabalho. Porém, como todos sabemos, as categorias profissionais são diferentes umas das outras. Então, se pudéssemos imaginar uma categoria de enfermagem e uma categoria de comerciantes. Quer dizer, pessoas que prestam serviço de enfermagem em hospitais, clínicas, têm um ritmo e um regime de trabalho que é diferente de bancários, por exemplo, ou de comerciantes. Cada uma dessas estruturas, cada uma dessas categorias profissionais, elas têm que trabalhar durante a semana, durante o mês, durante o ano, de uma forma diferente. Então, nós temos a legislação constitucional e a legislação da CLT, que estabelecem os parâmetros da legislação trabalhista para todos os trabalhadores do Brasil. Contudo, no particular, as convenções coletivas, os acordos coletivos, que são acordos firmados entre as categorias profissionais e as categorias patronais, elas dão o tom daquela relação particular. Então, isso nos revela a importância para o direito do trabalho dos sindicatos. O que vem a ser os sindicatos? Os sindicatos são os grupamentos de classe. Então nós temos, em geral, sindicatos patronais e sindicatos dos empregados, em cada uma das modalidades de trabalho, das categorias profissionais. E sendo que o sindicato está fixado em uma região física. Né? Então nós temos o Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo e região, da região do Alto Tietê, da região do Grande ABC, da região... enfim, das regiões dos estados, conforme eles se dividem de maneira geográfica. Dentro dos acordos coletivos, os sindicatos patronais e os sindicatos dos empregados realizam acordos que têm em geral duração de 1 ano. É com base nesses acordos que anualmente as categorias recebem os aumentos salariais e recebem os direitos que são diferentes das categorias umas dos outros. Então, o que acaba acontecendo no direito em geral, nós temos, como foi mencionado no princípio, uma hierarquia normativa que diz que primeiro a gente observa a Constituição, logo em seguida a CLT e por fim os acordos e convenções coletivas. No direito do trabalho existe apenas um princípio que se chama princípio da interpretação benéfica ao trabalhador, é um princípio interpretativo que diz, em linhas gerais, que quando na aplicação da legislação trabalhista em relação a um empregado, em relação a um trabalhador, a legislação que terá prevalência será a legislação mais benéfica ao trabalhador. Então, desde que não haja um ataque a alguma norma de ordem pública prevista na Constituição, a legislação que vai prevalecer em âmbito trabalhista é a legislação mais benéfica ao trabalhador. É isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Com esse panorama nós temos uma noção de quais são os principais instrumentos legislativos que atuam na proteção dos direitos do trabalhador.
E espero que vocês tenham bons estudos. Até mais!